As portas do elevador se abriram com um bip suave, liberando o aroma de café caro e ambição corporativa no lobby com piso de mármore. Mariana Segal apertou sua pasta de couro contra o peito como uma armadura, seus saltos fazendo um ritmo ansioso pelo chão polido da Torre Comercial Brasil, na Avenida Faria Lima. 26 andares de vidro e aço se estendiam acima dela, cada janela refletindo o sol da manhã como diamantes contra o horizonte de São Paulo. "Você consegue", ela sussurrou para si mesma, ajeitando a alça de sua bolsa. "É só uma entrega de contrato. O que pode dar errado?" O universo, aparentemente, estava esperando exatamente por essa pergunta. A sala de reuniões no 15º andar zunia com a energia de fechamentos de negócios e fortunas sendo feitas. Através das paredes de vidro, Mariana vislumbrou homens em ternos bem cortados e mulheres com blazers poderosos, suas vozes uma sinfonia de sucesso à qual ela queria desesperadamente se juntar. Ela era assistente há exatos 3 dias, e o mundo corporativo já parecia estar aprendendo a respirar debaixo d'água. Senhorita Segal, uma secretária com cabelo perfeitamente arrumado, gesticulou em direção à sala de reuniões. "Eles estão prontos para os contratos do Camargo." As palmas das mãos de Mariana suaram. Alexandre Camargo, o CEO cuja reputação o precedia como um trovão antes do raio. Os funcionários falavam seu nome em sussurros, da mesma forma que as pessoas discutiam desastres naturais ou auditorias fiscais. Pontual como um relógio suíço, exigente como um perfeccionista, e com a fama de ter olhos que podiam congelar um café no meio do gole. Ela empurrou a pesada porta de vidro, sua pasta de repente parecendo pesar 1 tonelada. A sala ficou em silêncio. 12 pares de olhos se voltaram para ela, mas apenas um importava. Na cabeceira da mesa, sentava um homem que parecia ter sido esculpido em mármore e vestido por uma grife italiana. Cabelo escuro penteado para trás com precisão, um queixo que poderia cortar vidro, e aqueles olhos infames, não azuis, graças a Deus, mas um castanho profundo que parecia enxergar através de sua profissionalismo cuidadosamente ensaiado. "Os documentos de fusão do Grupo Camargo", ela anunciou, sua voz mais firme do que suas mãos. "Todas as assinaturas coletadas e verificadas." Alexandre Camargo não falou. Ele simplesmente estendeu uma das mãos, seu olhar nunca deixando o rosto dela. Mariana deu um passo à frente, seu salto pegando de leve na borda do tapete. O tempo desacelerou para uma rasteira cruel, enquanto ela sentia que ia tropeçar. A pasta voou aberta como um pássaro assustado, enviando 47 páginas de contratos para o ar em uma cascata de caos corporativo. Papéis choveram sobre a mesa de conferência, se espalharam por laptops e, em um momento que se repetiria em seus pesadelos por semanas, caíram diretamente sobre o terno grafite perfeitamente passado de Alexandre Camargo. O silêncio se esticou como um fôlego contido. Em algum lugar distante, um telefone vibrou. A xícara de café de alguém tilintou contra um pires. O rosto de Mariana queimava de vergonha, enquanto ela via o CEO de uma das empresas mais poderosas do Brasil se levantar lentamente, papéis escorregando de seus ombros como folhas de outono. "Isso é novo", ele disse, sua voz carregando o peso de uma diversão controlada. Cada palavra foi medida, deliberada, como se ele estivesse resolvendo um quebra-cabeça particularmente interessante. "Em 15 anos comandando esta empresa, ninguém nunca jogou documentos em mim." Mariana se ajoelhou freneticamente juntando os papéis. "Mil desculpas, senhor Camargo. Eu não sei o que aconteceu. Meu salto pegou e eu... Pare!" A única palavra a deteve no meio da correria. Ela olhou para cima e o encontrou parado diretamente acima dela, uma mão estendida para ajudá-la a se levantar. Quando seus dedos se tocaram, um choque de eletricidade subiu por seu braço, que não tinha nada a ver com a estática do carpete. "E você?" ele continuou, estudando seu rosto com uma intensidade que a fez se arrepiar. "Como você se chama?" "Mariana", ela conseguiu dizer, ficando de pé com a ajuda dele. "Mariana Segal. Eu sou a nova assistente no departamento de documentação." "Mariana Segal."
Ele repetiu seu nome como se estivesse testando como soava em sua boca. A assistente que ataca CEOs com documentos legais. Apesar de sua mortificação, uma risada borbulhou de algum lugar profundo em seu peito. Prefiro pensar nisso como uma entrega de documentos agressiva. Algo mudou em sua expressão. O canto de sua boca tremeu tão brevemente que ela quase não viu. Ao redor da mesa, seus executivos trocaram olhares como se tivessem testemunhado um pequeno milagre. Alexandre Camargo quase sorrir era aparentemente mais raro do que um eclipse solar total. Senhorita Segal, ele disse, juntando os contratos espalhados com movimentos eficientes. Acredito que precisamos discutir seus métodos únicos de entrega. Meu escritório, agora. A sala de reuniões observou fascinada enquanto o CEO mais intimidador de São Paulo caminhava em direção à porta. Depois parou. Ele se virou para Mariana, que estava congelada ao lado da mesa de conferência, como um veado pego pelos faróis. Isso não foi uma sugestão. Ele adicionou seu tom carregando camadas de significado que ela não conseguia decifrar. E traga sua pasta, a que aparentemente tem mente própria. A pesada porta de vidro se fechou atrás dele com um sussurro que soou como o destino mudando de rumo. Mariana olhou para a porta fechada, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ao redor da mesa, 12 pares de olhos a estudavam com expressões que variavam de simpatia à fascinação. Boa sorte, alguém sussurrou. Mariana endireitou seu blazer, pegou os papéis restantes espalhados e seguiu Alexandre Camargo em direção ao que parecia ser sua salvação ou sua perdição. Através das janelas do chão ao teto, São Paulo cintilava na luz da manhã, completamente alheia ao fato de que, no 15º andar da Torre Comercial Brasil, 2 vidas haviam acabado de colidir da maneira mais espetacular possível. Enquanto ela caminhava pelo corredor em direção ao escritório dele, uma pergunta ecoava em sua mente. O que exatamente o homem mais poderoso do prédio queria discutir a portas fechadas? O escritório de Alexandre ocupava todo o canto nordeste do prédio, suas janelas panorâmicas oferecendo uma vista de tirar o fôlego da cidade que se estendia infinitamente em todas as direções. O espaço em si parecia um estudo de poder controlado. Estantes de mogno repletas de volumes jurídicos, uma mesa maciça que poderia ter servido como pista de pouso e obras de arte que sussurravam sobre dinheiro velho e tradições ainda mais antigas. O ar carregava toques de cedro e algo distintamente masculino que acelerou o pulso de Mariana, apesar de seus esforços para permanecer profissional. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma das 2 cadeiras de couro posicionadas em frente à sua mesa, suas superfícies cor de conhaque gastas por inúmeras negociações de alto risco. Mariana se empoleirou na beira da cadeira, sua pasta equilibrada nos joelhos como um escudo. Pelas janelas, a cidade se estendia interminavelmente em todas as direções, uma selva de concreto onde fortunas eram feitas e perdidas com o toque de uma caneta. Ela se sentiu muito pequena neste império de vidro e ambição. Alexandre se sentou atrás de sua mesa, mas em vez do interrogatório que ela esperava, ele espalhou os contratos que ela havia derrubado e começou a estudá-los com a concentração de um cirurgião examinando radiografias. Os minutos passavam. Os únicos sons eram o sussurro de páginas viradas e o zumbido distante do tráfego lá embaixo. Me diga uma coisa, Mariana, ele disse sem levantar a cabeça, seu nome saindo de sua língua com uma surpreendente doçura. Quanto tempo você levou para reorganizar os documentos de aquisição da Henderson? Ela piscou, pega de surpresa pela pergunta. Desculpe? Os arquivos da Henderson de ontem. O jurídico os enviou em completo caos, sem ordem cronológica, assinaturas faltando espalhadas por toda parte. Mas de acordo com o carimbo de tempo em sua entrega, você os tinha classificado e referenciado em menos de 2 horas. Ele finalmente levantou a cabeça, aqueles olhos castanhos penetrantes a estudando com genuína curiosidade. A maioria das pessoas leva um dia inteiro para esse tipo de labirinto de documentação. O calor subiu por seu pescoço. Eu tenho um sistema. Eu vejo padrões onde outras pessoas veem bagunça. Me mostre. Antes que ela pudesse protestar,
ele empurrou os contratos de fusão para o lado dela da mesa. Os documentos estavam em completa desordem, assinaturas misturadas com adendos, cláusulas espalhadas como peças de quebra-cabeça pela superfície de mogno. Eu não entendo o que você quer que eu... Arruma isso, ele disse simplesmente. Me mostre esse seu sistema. Algo em seu tom sugeria que isso não era um teste de suas habilidades de organização. Isso parecia algo mais profundo, mais importante. Mariana se inclinou para a frente, seu nervosismo anterior se dissolvendo, enquanto sua mente se engajava com o desafio familiar de trazer ordem ao caos. Suas mãos se moviam com eficiência praticada, classificando documentos por data, depois por tipo de cláusula, criando pilhas arrumadas que contavam uma história lógica. Enquanto ela trabalhava, ela explicava seu processo sem pensar, sua voz ganhando confiança a cada pilha organizada. A chave é entender que todo contrato conta uma história, ela disse, alinhando as bordas das páginas com precisão. Você tem que ler nas entrelinhas da linguagem jurídica para encontrar o fio narrativo. Esta cláusula se refere à seção 12, mas a seção 12 só faz sentido se você leu o adendo de impacto ambiental primeiro, o que significa. Ela parou no meio da frase, de repente ciente de que Alexandre havia contornado a mesa e agora estava parado diretamente ao lado de sua cadeira, observando suas mãos trabalharem com uma intensidade que a fazia se arrepiar. Fascinante, ele murmurou, e ela não tinha certeza se ele estava falando de seu sistema de arquivamento. Me desculpe, eu tendo a me empolgar quando eu... Não se desculpe. Sua voz carregava uma doçura que ela não esperava. Na minha experiência, as pessoas que ficam empolgadas em trazer ordem ao caos tendem a ser as que entendem como o mundo realmente funciona. Mariana olhou para cima e encontrou o rosto dele muito mais perto do que ela havia previsto. Perto o suficiente para notar a leve cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda. Perto o suficiente para sentir o cheiro de seu perfume misturado com a luz do sol da tarde que entrava pelas janelas. Senhor Camargo. Alexandre, ele a corrigiu, sentando-se na cadeira ao lado da dela em vez de recuar para trás de sua mesa. E eu tenho uma proposta para você, Mariana Segal. Seu coração deu um salto involuntário. Uma proposta? A apresentação do Grupo Morrison. Daqui a 48 horas, eu vou apresentar nossa proposta de expansão para a maior rede de hotéis da América do Norte. A documentação por si só abrange 300 páginas, e minha equipe atual conseguiu transformá-la em um desastre incompreensível. Ele se recostou em sua cadeira, seu olhar nunca deixando o rosto dela. Eu preciso de alguém que possa ver padrões onde outros veem caos. Você quer que eu ajude com a apresentação da Morrison? As palavras saíram como um sussurro. Eu quero que você a salve, ele disse, seu tom carregando o peso de uma certeza absoluta. A questão é, você topa o desafio? A mente de Mariana corria. A apresentação do Grupo Morrison era lendária na empresa. O tipo de negócio que podia fazer ou destruir carreiras, o tipo de oportunidade que aparecia uma vez na vida. E Alexandre Camargo a estava oferecendo a ela, a assistente que o havia atacado com documentos voadores menos de uma hora atrás. O que faz você pensar que eu posso lidar com algo tão importante? Um sorriso brincou nos cantos de sua boca, transformando todo o seu rosto de intimidador para quase juvenil. Chame de intuição. Além disso, você já provou que pode causar uma boa impressão sob pressão. Apesar de si mesma, Mariana riu. É assim que estamos chamando minha entrada espetacular? Estou chamando de memorável, ele disse, seus olhos dançando com um humor que parecia completamente em desacordo com sua reputação. A maioria das pessoas passa meses tentando chamar minha atenção. Você conseguiu em cerca de 30 segundos. O escritório ficou quieto, exceto pelo tic-tac suave de um relógio antigo na estante. Pelas janelas, as sombras começavam a se alongar pela cidade enquanto a tarde se transformava em noite. Mariana se sentiu suspensa neste momento, equilibrada entre seu mundo seguro e previsível e algo infinitamente mais perigoso e emocionante. Se eu disser sim, ela disse cuidadosamente, o que exatamente essa parceria envolveria? Longas horas, pressão intensa,
provavelmente mais café do que qualquer ser humano deveria consumir em 48 horas. Ele fez uma pausa, sua expressão ficando séria. E total honestidade entre nós. Sem joguinhos corporativos, sem manobras políticas, apenas duas pessoas trabalhando juntas para criar algo extraordinário. A sinceridade em sua voz a pegou de surpresa. Este não era o CEO frio e calculista da lenda da empresa. Este era um homem oferecendo a ela um vislumbre por trás da fachada cuidadosamente construída, e o convite parecia tanto emocionante quanto aterrorizante. Quando a gente começa? Ela se ouviu perguntar. O sorriso de Alexandre se alargou para algo que poderia ter energizado o prédio inteiro. Agora mesmo. Mas primeiro acho que vamos precisar de um café melhor do que o que eles servem na Copa. Ele pegou seu telefone, mas antes que pudesse discar, Mariana tirou uma garrafa térmica prateada de sua bolsa. Na verdade, ela disse, desparafusando a tampa e liberando o rico aroma de um café perfeitamente coado no ar, com cheiro de cedro. Eu sempre venho preparada. Alexandre olhou para a garrafa térmica, depois para ela, e então jogou a cabeça para trás e riu. Um som rico e genuíno que transformou toda a atmosfera do escritório. Mariana Segal, ele disse, aceitando a xícara que ela ofereceu. Eu tenho a sensação de que as próximas 48 horas vão ser muito interessantes. Enquanto seus dedos se roçavam durante a troca, Mariana não conseguia se livrar da sensação de que ela havia acabado de atravessar uma linha invisível para um território que não tinha nada a ver com apresentações de negócios e tudo a ver com a forma como Alexandre a estava olhando, como se ela fosse o quebra-cabeça mais fascinante que ele já havia encontrado. A sala de conferências no 20º andar havia sido transformada em sua zona de guerra. Lousas brancas cobriam todas as superfícies de parede disponíveis, marcadas com cronogramas, fluxogramas e a caligrafia surpreendentemente elegante de Alexandre. Pilhas de documentos criavam pequenas montanhas pela mesa oval, cada pilha representando um aspecto diferente da proposta do grupo Morrison. O cheiro do café caseiro de Mariana se misturava com o leve aroma de canetas de quadro branco e determinação. Sua vez, Mariana anunciou deslizando uma xícara nova pela mesa em direção a Alexandre. Eles estavam trabalhando por 6 horas seguidas, e de alguma forma a exaustão havia dado lugar a uma energia elétrica que parecia crepitar entre eles sempre que suas mãos acidentalmente se tocavam ao pegar o mesmo documento. Minha vez para quê? Alexandre levantou os olhos de seu laptop, seu cabelo levemente bagunçado de passar os dedos por ele. Um hábito que ela notou que surgia quando ele estava profundamente concentrado. O desafio de trava-línguas. Você disse que isso ajuda a clarear a neblina mental. Ela sorriu, lembrando-se de sua confissão anterior de que ele usava exercícios cerebrais ridículos para se manter afiado durante sessões de trabalho maratônicas. Eu te dei o rato roeu a roupa do rei de Roma, então agora você me deve um. Alexandre se recostou em sua cadeira com um brilho malicioso em sua expressão que estava se tornando perigosamente familiar. Tudo bem, tente este. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Mariana tentou a frase, sua língua se enrolando desesperadamente nos rés. Na terceira tentativa, ela estava rindo tanto que mal conseguia falar. E Alexandre a observava com uma expressão que fez seu estômago flutuar da maneira mais deliciosa. Isso é impossível, ela protestou, enxugando as lágrimas dos olhos. Eu tenho uma vantagem injusta, ele admitiu. Minha irmã costumava me torturar com trava-línguas quando éramos crianças. Ela dizia que isso me faria um orador público melhor. Funcionou? Bem, eu ainda não tropecei nas minhas palavras durante uma apresentação. Ele fez uma pausa, seu sorriso se tornando mais suave. Embora eu pareça ter desenvolvido esse problema perto de você. A confissão pairou no ar entre eles como uma confissão, acelerando o pulso de Mariana. Ela se ocupou em organizar os arquivos de aquisição de propriedades do grupo Morrison, tentando ignorar a forma como sua pele se sentia hipersensível sempre que ele estava perto. Me diga uma coisa, ela disse desesperada para redirecionar a conversa para um território mais seguro. Por que hotéis? Com sua formação, você poderia ter entrado em qualquer setor. Alexandre ficou quieto por um longo momento.
seus dedos traçando a borda de sua xícara de café. Fora das janelas, as luzes da cidade começavam a brilhar enquanto o anoitecer se instalava sobre São Paulo como um manto de veludo. Minha avó, ele disse finalmente. Ela administrava um pequeno hotel na Vila Madalena quando eu estava crescendo. Nada chique. Apenas 30 quartos e um lobby que sempre cheirava a flores frescas e a lustra móveis antigo. Mas ela tratava cada hóspede como se estivesse visitando a família. Mariana se viu inclinando para a frente, atraída pela doçura em sua voz quando ele falava sobre sua avó. Ela costumava me dizer que hospitalidade não era sobre a contagem de fios nos lençóis ou o mármore no banheiro. Era sobre criar um momento em que alguém se sentisse genuinamente bem-vindo, genuinamente cuidado. Ele olhou para cima, encontrando os olhos dela do outro lado da mesa. É isso que estamos realmente vendendo ao Grupo Morrison. Não apenas quartos e comodidades, mas a sensação de voltar para casa. Isso é lindo, Mariana disse suavemente, entendendo agora por que ele havia construído seu império em torno da criação de espaços onde as pessoas se sentiam valorizadas. Ela deve estar incrivelmente orgulhosa de você. Ela faleceu há 2 anos, Alexandre disse, sua voz carregando uma nota de tristeza que partiu o coração de Mariana. Mas acho que ela teria adorado ver o quão longe chegamos. Sem pensar, Mariana estendeu a mão do outro lado da mesa e cobriu a mão dele com a dela. O contato enviou um calor subindo por seu braço, mas mais do que isso, pareceu natural, como algo que ela vinha fazendo por anos, em vez de horas. Ela estaria orgulhosa, Mariana disse com absoluta certeza. Qualquer um pode ver o quanto você coloca de coração nesta empresa. Alexandre virou a mão com a palma para cima, seus dedos se entrelaçando com os dela em um gesto tão íntimo que a fez prender a respiração. A maioria das pessoas vê o lado do negócio, as margens de lucro e as estratégias de expansão. Você é a primeira pessoa que já falou sobre o coração disso. A sala de conferências parecia carregada de eletricidade, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Mariana estava totalmente ciente de tudo. A doçura de seus dedos contra os dela, a forma como o sol se pondo pintava listras douradas em seu rosto, o som de seu próprio coração ecoando em seus ouvidos. Mariana, Alexandre disse, sua voz mais rouca do que o normal. Eu preciso te dizer uma coisa. Antes que ele pudesse continuar, seu telefone vibrou com uma chamada de entrada. O logotipo do Grupo Morrison piscou na tela, estilhaçando o momento como vidro contra pedra. Eu tenho que atender, ele disse relutantemente, soltando a mão dela para atender a chamada. Grupo Morrison, é o Alexandre. Mariana tentou se concentrar em organizar os materiais da apresentação enquanto ele falava, mas sua mente continuava a divagar para a sensação de seus dedos entrelaçados com os dela, para a vulnerabilidade em sua voz quando ele falou sobre sua avó, para a forma como ele a estava olhando logo antes do telefone tocar. Esse foi o próprio James Morrison, Alexandre disse depois de terminar a chamada, sua expressão voltando ao modo de negócios. Ele adiantou nossa apresentação. Em vez de sexta-feira à tarde, vamos apresentar amanhã à noite no Hotel Rosewood. É durante a gala anual deles, traje de gala, 500 convidados e todos os principais nomes do setor de hotelaria estarão assistindo. O estômago de Mariana despencou. Amanhã? Mas não estamos nem perto de estarmos prontos para esse tipo de público. Na verdade, estamos. Alexandre se levantou e caminhou até o quadro branco, gesticulando para o plano intrincado que eles haviam desenvolvido nas últimas 6 horas. Olhe o que nós conseguimos. A narrativa é sólida, os números são convincentes e a apresentação visual conta nossa história perfeitamente. Mas uma gala, isso não é apenas uma apresentação de negócios, é uma performance. Alexandre se virou para ela e algo em sua expressão fez o pulso dela disparar. Por isso, eu preciso de você lá comigo. Não como minha assistente, Mariana, como minha parceira. A palavra pairou entre eles carregada de implicações que não tinham nada a ver com negócios e tudo a ver com a eletricidade que disparava sempre que eles estavam na mesma sala. Sua parceira? Ela repetiu, sua voz mal acima de um sussurro.
A apresentação funciona porque nós a criamos juntos. Suas percepções, seu gênio organizacional, sua capacidade de ver a história por trás dos números, eu preciso de tudo isso amanhã à noite. Ele se aproximou, seu olhar intenso. Mas mais do que isso, eu preciso de você. Tudo isso parece impossível sem você ao meu lado. A mente de Mariana corria. Uma gala de traje de gala com 500 convidados, apresentando ao lado do homem mais poderoso da hotelaria brasileira, sendo apresentada como sua parceira para um setor que podia fazer ou destruir carreiras com um único aperto de mão. Eu não tenho nada apropriado para usar em algo assim, ela disse, agarrando-se a preocupações práticas para se ancorar. O sorriso de Alexandre era suave e devastador. Deixa isso comigo. A única pergunta é se você confia em mim o suficiente para dar esse salto juntos. Confiança. A palavra ecoou no espaço entre eles, carregando o peso de tudo o que havia mudado nas últimas 6 horas. Mariana olhou para este homem que havia passado de CEO intimidador para contador de histórias vulnerável, para algo que parecia perigosamente perto de indispensável, e percebeu que em algum lugar entre os contratos espalhados e o café compartilhado, ela havia começado a se apaixonar. Que horas devo estar pronta? Ela se ouviu perguntar. O sorriso de Alexandre em resposta poderia ter iluminado todo o horizonte da cidade. Eu te pego às 6. E Mariana? Ele estendeu a mão, seu polegar roçando em seus nós dos dedos, em uma carícia tão gentil que a fez ficar com as pernas bambas. Amanhã à noite, todos naquela sala vão ver o que eu já sei, que você é absolutamente extraordinária. Quando a porta da sala de conferências se fechou atrás dele, Mariana afundou em sua cadeira, sua mão ainda formigando de seu toque. Amanhã à noite, ela estaria ao lado de Alexandre Camargo na frente do público mais importante de suas carreiras, e ela não tinha ideia se estava caminhando para seu maior triunfo ou sua mais espetacular queda. De qualquer forma, ela não podia esperar para descobrir. O salão do Hotel Rosewood cintilava como uma constelação trazida à Terra. Lustres de cristal projetavam arco-íris prismáticos nas paredes cobertas de seda cor de champanhe, enquanto centenas de convidados se moviam pelo espaço como dançarinos elegantes em uma coreografia elaborada de riqueza e influência. O ar zumbia com conversas em várias línguas, pontuadas pelo tilintar suave de taças de cristal e a suave melodia de um quarteto de cordas posicionado em uma plataforma elevada, perto das portas do terraço. Mariana estava na entrada, sua respiração presa enquanto ela absorvia a pura opulência da cena. O vestido verde esmeralda que Alexandre havia conseguido de alguma forma se ajustava a ela, como se tivesse sido desenhado especificamente para seu corpo. Seda fluida que sussurrava contra sua pele a cada movimento, um decote que era sofisticado sem ser revelador, e uma cor que fazia seu cabelo escuro brilhar como obsidiana polida sob a iluminação ambiente. Você está absolutamente deslumbrante, Alexandre murmurou ao lado dela, sua voz carregando uma nota de admiração que fez o estômago dela flutuar. Ele era uma figura impressionante em seu smoking sob medida, o tecido preto enfatizando seus ombros largos e a maneira confiante como ele se movia por espaços onde homens menores poderiam se sentir intimidados. Eu sinto que estou brincando de me vestir, Mariana confessou, ajustando a delicada pulseira de ouro que havia chegado com o vestido. Todos aqui parecem ter nascido participando de eventos como este. Confie em mim, Alexandre disse, oferecendo seu braço com galantaria de tempos antigos. Você pertence aqui mais do que metade das pessoas nesta sala. A diferença é que você conquistou seu lugar através de talento e trabalho duro, não de herança e conexões. Enquanto eles se moviam mais para o salão, Mariana se tornou ciente da atenção que eles estavam atraindo. As conversas paravam quando eles passavam, os olhos acompanhando seu progresso com o tipo de curiosidade reservada para desenvolvimentos inesperados em hierarquias sociais familiares. Ela reconheceu vários rostos de revistas de negócios e páginas de sociedade. O tipo de pessoas que moldavam indústrias com suas decisões e comandavam respeito através da pura força de personalidade. Alexandre, um homem de cabelo prateado em um smoking impecavelmente cortado,
Se aproximou com a confiança de alguém acostumado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala. James Morrison, tão contente em finalmente nos encontrarmos pessoalmente. O fundador do grupo Morrison possuía o tipo de presença que explicava como ele havia construído um império de hotelaria abrangendo 4 continentes. Seu aperto de mão era firme, seu sorriso genuíno, e sua atenção imediatamente se voltou para Mariana com curiosidade educada. James, eu gostaria que você conhecesse Mariana Segal, minha parceira de apresentação, Alexandre disse, sua mão se acomodando protetoramente na parte inferior das costas dela. Ela é a mente brilhante por trás da estrutura da proposta desta noite. Mariana sentiu o calor subir em suas bochechas com a introdução, mas conseguiu estender a mão com compostura profissional. Sr. Morrison, é uma honra conhecê-lo. Eu acompanhei as iniciativas de turismo sustentável do grupo Morrison com grande admiração. As sobrancelhas de James se levantaram com genuína surpresa. A maioria das pessoas se concentra em nossas margens de lucro. Você está interessada em nossos programas ambientais? Seu projeto na Costa Rica redefiniu a hotelaria ecoluxo, Mariana respondeu, seu nervosismo anterior evaporando enquanto ela se encontrava em terreno familiar. A forma como vocês integraram as comunidades locais nas operações do resort, enquanto mantinham padrões de conservação impecáveis, foi revolucionária. Alexandre, James disse, seu olhar alternando entre eles com crescente interesse. Onde você encontrou esta mulher notável? Na verdade, Alexandre disse, sua voz cheia de carinho, ela me encontrou. Literalmente se jogou em meu caminho. A memória de seu primeiro encontro fez Mariana rir apesar do cenário formal. Prefiro pensar nisso como uma estratégia de networking não convencional. James riu, claramente encantado com a sintonia fácil deles. Bem, estou ansioso para ver quais estratégias não convencionais vocês trouxeram para a apresentação desta noite. Enquanto James se desculpava para cumprimentar outros convidados, Alexandre guiou Mariana para um canto mais tranquilo do salão, onde janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular das luzes da cidade se estendendo até o horizonte. Você foi magnífica, ele disse, sua voz cheia de orgulho e algo mais profundo que fez o pulso dela acelerar. A forma como você se engajou com ele sobre sustentabilidade, você transformou uma introdução educada em uma conexão genuína. Eu apenas falei honestamente sobre algo que me importa, Mariana disse, embora ela sentisse um brilho de satisfação com o elogio dele. Além disso, você foi quem me fez soar como uma gênia estratégica em vez da assistente que te atacou com papéis voadores. Você é uma gênia estratégica, Alexandre disse, virando-se para encará-la completamente. A iluminação ambiente pegou as pintas douradas em seus olhos castanhos, fazendo-os parecer quase luminosos. E você é muito mais do que isso. A intensidade em seu olhar fez a respiração dela prender. Ao redor deles, a festa continuava sua dança elegante, mas Mariana se sentiu suspensa neste momento, totalmente ciente do quão perto ele estava, de como o cheiro de seu perfume se misturava com o ar da noite que entrava pelas portas do terraço parcialmente abertas. Alexandre, ela começou incerta do que queria dizer, mas precisando preencher o silêncio carregado entre eles. Eu preciso te dizer uma coisa, ele disse, sua voz caindo para um tom íntimo que a fez se arrepiar. Estes últimos 2 dias trabalhando com você, vendo como sua mente opera, observando você transformar caos em clareza, tem sido extraordinário, mas é mais do que admiração profissional, Mariana. Seu coração martelou contra suas costelas enquanto ele se aproximava, perto o suficiente para que ela pudesse ver a leve barba por fazer ao longo de sua mandíbula, perto o suficiente para contar seus cílios, se ela quisesse. Quando eu olho para você, ele continuou suas palavras cuidadosamente medidas, mas cheias de emoção, eu vejo alguém que me desafia, que me faz querer ser melhor do que eu pensava ser possível. Alguém que ri dos meus trava-línguas ridículos e traz café que tem gosto de paraíso. E vê padrões que ninguém mais consegue ver. Mariana se sentiu inclinando-se em direção a ele, atraída pela força gravitacional do que quer que estivesse se formando entre eles. O que você está dizendo?
Estou dizendo que em algum lugar entre sua entrada espetacular em minha vida e este momento, você se tornou essencial para mim de maneiras que não têm nada a ver com apresentações de negócios. A confissão pairou no ar entre eles, como uma ponte esperando para ser atravessada. Mariana podia ouvir seu próprio coração, podia sentir o calor irradiando de seu corpo, podia ver seu próprio espanto refletido em sua expressão. Senhoras e senhores, uma voz anunciou no sistema de som do salão. Por favor, direcionem sua atenção para o palco principal para a apresentação em destaque desta noite. O feitiço se quebrou como cristal contra mármore. Ao redor deles, a multidão começou a se mover em direção à área do palco. As conversas se transformando em murmúrios de antecipação sobre o evento principal da noite. Alexandre recuou, sua expressão mudando para o modo profissional, mas não antes de Mariana vislumbrar a frustração em seus olhos com a interrupção. Essa é a nossa deixa, ele disse, oferecendo seu braço novamente, embora seus dedos se demorassem contra os dela mais do que o estritamente necessário. Pronta para mostrar a eles o que nós criamos juntos? Mariana assentiu, embora sua mente estivesse cambaleando com a revelação dele. Enquanto eles se dirigiam pela multidão em direção ao palco, ela sentiu o peso de centenas de olhares expectantes, a pressão de saber que os próximos 30 minutos poderiam determinar tanto seus futuros profissionais quanto o que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles pessoalmente. Mas, mais do que tudo, ela sentiu a eletricidade que disparava sempre que Alexandre estava perto, a sensação de que eles eram mais fortes juntos do que qualquer um poderia ser sozinho, e a certeza emocionante de que depois desta noite, nada mais seria o mesmo. Alexandre, ela disse enquanto eles alcançavam os degraus do palco, sua voz mal audível acima da multidão. Sim, ela se virou para ele, sua mão encontrando a dele nas sombras atrás da cortina. O que quer que aconteça lá em cima, eu quero que você saiba. Você também se tornou essencial para mim. O sorriso dele em resposta foi brilhante o suficiente para energizar todo o salão enquanto a cortina se erguia, revelando-os a um público de 500 das pessoas mais influentes no setor de hotelaria, prontas para testemunhar seu maior triunfo ou seu fracasso mais espetacular. O holofote parecia estar dentro de uma estrela. Mariana piscou contra o calor branco e brilhante, sua visão se ajustando, para revelar 500 rostos virados expectantes para o palco. O salão havia ficado em silêncio, exceto pelo sutil farfalhar de tecido caro e o tilintar suave de taças de champanhe sendo postas em mesas de coquetel. Atrás do público, fotógrafos se posicionavam com lentes teleobjetivas, prontos para capturar cada momento do que o setor considerava uma das apresentações mais esperadas do ano. Boa noite. A voz de Alexandre ecoou sem esforço pelo vasto espaço, comandando a atenção com a autoridade natural que havia construído seu império. Há 2 anos, minha avó faleceu, deixando para trás um legado que me ensinou que hospitalidade não é sobre luxo, é sobre criar momentos onde estranhos se tornam família. Mariana o assistiu se transformar diante de seus olhos. Havia sido o homem que havia confessado seus sentimentos em palavras sussurradas momentos atrás. Em seu lugar, estava um mestre contador de histórias, tecendo uma mágica narrativa que mantinha a sala inteira fascinada. Mas quando ele gesticulou para que ela se juntasse a ele no pódio, seus olhos encontraram os dela com uma intimidade que a fez esquecer as centenas de testemunhas que os cercavam. Esta noite, eu quero compartilhar essa visão com vocês, Alexandre continuou, sua mão encontrando a parte inferior das costas dela enquanto ela se movia para o lado dele. Mas primeiro, eu preciso que vocês conheçam a mulher extraordinária que me ajudou a entender como transformar sonhos em projetos. A introdução enviou eletricidade por suas veias. Mariana deu um passo à frente, seu nervosismo anterior substituído pela energia focada que sempre emergia quando ela tinha uma história para contar. A apresentação que eles haviam criado juntos se desenrolou como uma sinfonia, cada slide construindo sobre o anterior, cada transição tão perfeita quanto a respiração. Quando nós analisamos os padrões de expansão do grupo Morrison, ela se ouviu dizer, sua voz firme e clara, nós descobrimos algo notável.
Suas propriedades mais bem-sucedidas não são apenas hotéis, são catalisadores de comunidade que transformam bairros inteiros. James Morrison se inclinou para a frente na primeira fila, sua atenção totalmente capturada. Ao redor do salão, titãs do setor que haviam visto inúmeras apresentações se sentaram mais eretos em suas cadeiras, atraídos pela narrativa que posicionava a colaboração deles não como uma transação de negócios, mas como uma missão compartilhada. Alexandre se moveu para o próximo slide, a coreografia deles perfeita, apesar de nunca terem ensaiado. É por isso que não estamos propondo uma parceria tradicional. Estamos propondo uma revolução. A tela atrás deles exibia renderizações arquitetônicas que pareciam respirar com vida. Jardins em cascata desciam pelas fachadas dos prédios, espaços comunitários fluíam para mercados locais, e cada elemento de design falava da filosofia que Alexandre havia aprendido de sua avó, que a verdadeira hospitalidade significava se tornar parte do tecido de uma comunidade em vez de se impor sobre ela. Estes não são apenas hotéis, Mariana adicionou, sua paixão pelo projeto evidente em cada gesto. Eles são ecossistemas vivos, onde viajantes se tornam residentes temporários, onde artesãos locais encontram novos mercados para seus ofícios, onde cada estadia contribui para a vitalidade econômica do bairro circundante. O público estava completamente silencioso agora, absorvido na visão se desenrolando diante deles. Mariana sentiu a euforia da comunicação perfeita, aquele momento raro em que ideias complexas se traduzem em entendimento emocional, quando números se tornam poesia, quando propostas de negócios se tornam chamados à ação. As projeções financeiras são convincentes. Alexandre disse, avançando para seus dados meticulosamente pesquisados. Mas o valor real reside em criar algo sem precedentes na hotelaria, propriedades que geram lucro enquanto ativamente melhoram as comunidades que elas servem. Eles se moveram pelos slides restantes com precisão praticada, cada estatística reforçando sua tese central, cada conceito construindo em direção a uma conclusão inevitável. Mariana se pegou roubando olhares para Alexandre entre os pontos de discussão, maravilhada com a forma como eles se complementavam perfeitamente. Sua visão estratégica equilibrada por sua execução, orientada a detalhes, sua presença imponente suavizada por sua doçura autêntica. Antes de abrirmos para perguntas, Alexandre disse enquanto eles alcançavam o slide final. Eu quero compartilhar algo pessoal. Mariana sentiu sua respiração prender. Isso não fazia parte do ensaio deles. Há 3 dias eu pensava que entendia o que parceria significava. Ele continuou, seu olhar encontrando o dela do outro lado do pódio. Eu pensava que era sobre dividir responsabilidades, minimizar riscos, maximizar retornos. Então eu conheci alguém que me mostrou que a verdadeira parceria significa ver possibilidades onde outros veem problemas, encontrar força na vulnerabilidade e criar algo juntos que nenhum dos dois poderia alcançar sozinho. O salão permaneceu absolutamente imóvel, mas Mariana podia sentir a mudança na energia enquanto as palavras de Alexandre carregavam um significado mais profundo do que seu contexto de negócios sugeria. É isso que estamos oferecendo ao Grupo Morrison, ele concluiu, sua voz carregando tanto convicção profissional quanto verdade pessoal. Não apenas um arranjo de negócios, mas uma parceria construída sobre visão compartilhada, respeito mútuo e a crença inabalável de que juntos nós podemos criar algo extraordinário. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade, antes de explodir em aplausos estrondosos. James Morrison se levantou, seguido mesa após mesa de líderes da indústria, a ovação deles lavando o palco como uma onda de validação e triunfo. Mariana sentiu lágrimas em seus olhos, enquanto a magnitude do sucesso deles se instalava. Eles haviam conseguido. Eles haviam transformado uma corrida desesperada de 48 horas em uma apresentação que claramente havia comovido um dos públicos mais sofisticados do mundo dos negócios. Perguntas? Alexandre perguntou uma vez que os aplausos diminuíram. Mãos se levantaram por todo o salão. Por 20 minutos,
Eles responderam a perguntas com a mesma colaboração perfeita que haviam demonstrado durante toda a apresentação. Mariana se viu respondendo a perguntas técnicas complexas com uma confiança que ela não sabia que possuía, enquanto Alexandre lidava com preocupações estratégicas com a sabedoria que havia construído sua reputação. Última pergunta, James Morrison disse, levantando-se de seu assento na primeira fila. Este modelo de parceria que vocês estão propondo, ele requer um nível extraordinário de confiança entre colaboradores. Como sabemos que esse tipo de relacionamento é sustentável? Alexandre olhou para Mariana, algo indefinível passando entre eles no espaço de um batimento cardíaco. Porque ele disse, sua voz carregando certeza absoluta. Quando você encontra alguém que vê o mundo da mesma forma que você, que te desafia a ser melhor do que você pensava ser possível, que te faz querer construir algo lindo juntos, você não deixa isso ir. Você o nutre, o protege e confia nele para se tornar algo ainda mais extraordinário do que você originalmente imaginou. As palavras atingiram Mariana como um raio, seu duplo significado inconfundível, apesar do contexto profissional. Ao redor do salão, ela sentiu o público respondendo à sinceridade em sua voz, mas tudo o que ela conseguia focar era a forma como ele a estava olhando, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele nunca soube como fazer. Obrigado, James Morrison disse, seu sorriso mais amplo do que a polidez diplomática exigia. Nós entraremos em contato muito em breve. A cortina caiu para outra rodada de aplausos, mas Mariana mal a ouviu. Nos bastidores, cercada pelo caos controlado da equipe do evento e do equipamento, ela se encontrou sozinha com Alexandre pela primeira vez desde sua confissão nos bastidores. Nós conseguimos, ela disse, as palavras mal adequadas para a magnitude do que eles haviam realizado. Nós conseguimos, ele concordou, aproximando-se até que ela pudesse ver as pintas douradas dançando em seus olhos. Mas, Mariana, tudo o que eu disse lá em cima sobre parceria, sobre encontrar alguém que te faz querer construir algo lindo, eu sei. Ela sussurrou, seu coração disparado enquanto ela percebia que eles haviam cruzado um limiar invisível. Eu senti isso também. A mão de Alexandre encontrou seu rosto, seu polegar traçando a linha de sua maçã do rosto com gentileza reverente. O que acontece agora? Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma chamada de entrada. O logotipo do grupo Morrison piscou na tela, e eles olharam para ele em reconhecimento mútuo, de que o que quer que James Morrison estivesse ligando para discutir mudaria tudo, profissionalmente e pessoalmente, de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. Atende, Alexandre disse suavemente, sua mão ainda segurando seu rosto. O que quer que ele diga, nós vamos enfrentar isso juntos. O dedo de Mariana pairou sobre o botão de atender, suspensa entre o triunfo da última hora e as possibilidades desconhecidas do que viria a seguir. Mariana, Alexandre, parabéns. A voz de James Morrison se propagou pelo alto-falante do telefone com uma doçura que transcendia a mera cortesia profissional. Aquela apresentação foi nada menos que revolucionária. Meu conselho está unanimemente entusiasmado em avançar com a proposta de parceria de vocês. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem com alívio e triunfo. Ao lado dela, a mão de Alexandre encontrou a dela, seus dedos se entrelaçando com os dela como se estivessem ancorando-os ambos a este momento de vitória. A área dos bastidores, de repente, parecia pequena demais para conter a magnitude do que eles haviam realizado juntos. No entanto, James continuou, e a euforia de Mariana falhou com o peso que essa única palavra carregava. Precisamos discutir a implementação. Esta não será uma negociação de contrato típica. O escopo do que vocês estão propondo requer uma reestruturação completa de como abordamos novas propriedades. Nós entendemos a complexidade, Alexandre respondeu, sua voz firme apesar da incerteza que piscava em sua expressão. Que tipo de cronograma estamos olhando? 6 meses de desenvolvimento intensivo, no mínimo, equipes conjuntas trabalhando em 3 continentes, viagens constantes entre São Paulo, Nova York e nossa sede europeia. Vai exigir total comprometimento de ambos, o tipo de parceria que não deixa espaço para outras prioridades.
Mariana sentiu algo frio se instalar em seu estômago. 6 meses de viagens constantes, de viver em malas, de estarem grudados profissionalmente, enquanto tentavam navegar o que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles, pessoalmente. A complexidade parecia avassaladora. Nós precisaríamos de uma resposta em 72 horas, James adicionou. Eu enviarei os termos preliminares amanhã de manhã. Tirem seu tempo para revisar tudo cuidadosamente. Depois que a ligação terminou, o silêncio se estendeu entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza de como atravessar. O salão além da cortina ainda zumbia com a energia pós-apresentação, mas os bastidores pareciam suspensos no tempo, pesados com implicações que não tinham nada a ver com margens de lucro ou aquisições de propriedades. 6 meses, Mariana disse finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. 6 meses. Alexandre ecoou, soltando a mão dela para passar os dedos pelo cabelo, aquele gesto que ela havia aprendido que significava que ele estava processando algo complicado. Eles ficaram lá por um longo momento, a magnitude de seu triunfo profissional ofuscada pelas perguntas pessoais que ele levantava. Mariana se viu estudando o perfil de Alexandre, memorizando a linha de seu queixo, a forma como as luzes do palco pegavam as pintas douradas em seus olhos, a tensão sutil em seus ombros que sugeria que ele estava lutando com as mesmas dúvidas que estavam agitando sua mente. Deveríamos voltar para a recepção, ele disse eventualmente, embora ele não fizesse nenhum movimento em direção à cortina. Deveríamos? Mariana perguntou, surpresa com sua própria audácia. Ou deveríamos falar sobre o que acabou de acontecer? Não o acordo da Morrison. O que aconteceu entre nós durante aquela apresentação? Alexandre se virou para encará-la completamente, sua expressão crua com honestidade. O que aconteceu foi que eu esqueci onde estávamos. Eu esqueci das câmeras e do público e das implicações profissionais do que eu estava dizendo. Tudo o que eu conseguia pensar era em você. A confissão pairou entre eles como uma confissão, linda e aterrorizante em igual medida. Mariana sentiu seu coração disparar, dividida entre a euforia de ouvi-lo vocalizar o que ela estava sentindo e a realidade sóbria do que aceitar a parceria da Morrison significaria para qualquer possibilidade de explorar esses sentimentos. Alexandre, ela começou, mas ele se aproximou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o leve cheiro de seu perfume misturado com a adrenalina de seu triunfo compartilhado. Eu sei o que você está pensando, ele disse, sua voz baixa e íntima, apesar do caos de atividade ao redor deles. Que isso complica tudo. Que misturar sentimentos pessoais com uma oportunidade profissional tão significativa é perigoso. Não é? Ela perguntou. Embora sua resolução estivesse enfraquecendo a cada segundo que ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais importante em seu mundo. Provavelmente, ele admitiu, sua mão estendendo para tocar o rosto dela, com a mesma reverência que ele havia mostrado momentos antes. Mas Mariana, e se não for sobre escolher entre o pessoal e o profissional? E se for sobre encontrar alguém que faz ambos os aspectos da sua vida melhores? Antes que ela pudesse responder, passos ecoaram atrás deles. Aí estão vocês! Um fotógrafo apareceu ao redor da borda da cortina, câmera já levantada. O Sr. Morrison quer algumas fotos da equipe vencedora para as publicações comerciais. O momento se quebrou como vidro, deixando-os piscando no flash de obrigações profissionais. Eles seguiram o fotógrafo de volta para o salão, onde foram imediatamente varridos para um turbilhão de parabéns e oportunidades de networking. Executivos da indústria que mal haviam reconhecido a existência de Mariana uma semana atrás, agora a procuravam para conversas sobre futuras colaborações. Cartões de visita se acumulavam em sua bolsa como confete. Você vai receber ligações de headhunters dentro da semana, previu Helena Castro, a editora da Hotelaria Internacional, enquanto ela entregava a Mariana seu cartão. Aquela apresentação acabou de colocar você no mapa de uma forma muito significativa. O comentário deveria tê-la empolgado, mas em vez disso, Mariana sentiu um estranho vazio. O sucesso deveria parecer mais comemorativo do que isso não deveria.
Ela se pegou escaneando a multidão por Alexandre, que estava cercado por um grupo de executivos discutindo estratégias de expansão com a intensidade de generais planejando campanhas militares. Quando os olhos deles se encontraram do outro lado da sala, a conexão foi imediata e elétrica. Mesmo cercada por pessoas, mesmo no meio de seu maior triunfo profissional, ela sentiu aquela atração por ele que não tinha nada a ver com negócios e tudo a ver com a forma como ele a fazia se sentir completamente vista. Uma hora depois, eles se encontraram no terraço do hotel, a cidade espalhada abaixo deles como um tapete de diamantes. O ar da noite era fresco contra sua pele, um contraste bem-vindo com a atmosfera aquecida do salão. Eles haviam escapado da recepção sob o pretexto de tomar um ar, mas Mariana suspeitava que ambos precisavam de espaço para processar o que a noite havia posto em movimento. Uma bela vista, Alexandre disse, embora ele estivesse olhando para ela em vez da paisagem urbana. Uma bela noite, ela respondeu, sentindo-se de repente tímida, apesar de tudo o que eles haviam compartilhado nos últimos dias. Eu ainda não consigo acreditar que nós realmente conseguimos. Nós formamos uma boa equipe, ele disse, movendo-se para ficar ao lado dela no parapeito. Os ombros dele se tocaram e ela sentiu aquela faísca familiar de eletricidade que parecia se acender sempre que eles estavam perto. A melhor, ela concordou. Então tomou fôlego para ter coragem. O que torna a oferta da Morrison tão complicada? Alexandre ficou quieto por um longo momento, suas mãos agarrando o parapeito do terraço. Porque 6 meses de trabalho tão próximo, viajando juntos, vivendo nos bolsos um do outro, isso nos aproximaria mais do que jamais imaginamos, ou destruiria o que quer que isso seja antes que tenha a chance de se desenvolver. A honestidade de sua avaliação a atingiu como um golpe físico. E nós não sabemos qual seria. Não, ele disse suavemente, virando-se para encará-la. Nós não sabemos. Mas, Mariana, eu preciso que você saiba de algo antes que tomemos qualquer decisão sobre a Morrison, sobre o futuro, sobre nós. Ela prendeu a respiração, sentindo que eles estavam se aproximando de outro daqueles momentos que mudariam tudo. Eu estou me apaixonando por você, ele disse, as palavras simples e devastadoras em sua honestidade. Não apenas por sua mente brilhante ou seu gênio organizacional ou a forma como você me faz rir. Eu estou me apaixonando pela pessoa inteira, complicada, maravilhosa, extraordinária que você é. Mariana sentiu lágrimas surgirem em seus olhos, seu coração inchando de alegria e se partindo de incerteza simultaneamente. Alexandre, você não precisa dizer nada agora, ele disse rapidamente, seu polegar enxugando uma lágrima que havia escapado por sua bochecha. Mas eu precisava que você soubesse, antes que decidamos o que vem a seguir, que o que quer que aconteça com o grupo Morrison, o que quer que escolhamos profissionalmente, meus sentimentos por você não vão a lugar nenhum. Parada ali no terraço com as luzes da cidade cintilando abaixo e a confissão de Alexandre pairando no ar entre eles, Mariana percebeu que ela havia chegado a uma encruzilhada que definiria não apenas sua carreira, mas sua vida inteira. Em 72 horas, ela teria que escolher, não apenas se aceitaria a oportunidade da Morrison, mas se arriscaria tudo na possibilidade de que amor e ambição pudessem coexistir sem se destruírem mutuamente. A pergunta era, ela teria coragem de descobrir? 3 semanas depois, ruas de paralelepípedo serpenteavam sob seus pés como rios antigos esculpidos em pedra e tempo. Ouro Preto se estendia ao redor deles em tons de terracota e ouro, a arquitetura colonial brilhando quente contra o céu do pôr-do-sol. O cheiro de queijo e pão de queijo quentinho flutuava de restaurantes familiares, misturando-se com o som de música popular brasileira, saindo de portas abertas, e o murmúrio suave de conversas noturnas. Eu não consigo acreditar que você nunca esteve aqui, Mariana disse, observando o rosto de Alexandre enquanto ele absorvia os murais vibrantes que adornavam as paredes das lojas de artesãos locais. Eles haviam chegado naquela manhã no que ele havia misteriosamente chamado de viagem de celebração,
embora os contratos da Morrison tivessem sido assinados e selados há 2 semanas. Minha avó sempre dizia que Ouro Preto era onde Minas Gerais guardava sua alma. Alexandre respondeu, sua mão encontrando a dela, enquanto eles navegavam em torno de um grupo de crianças brincando na praça. Ela prometeu me trazer aqui quando eu fosse velho o suficiente para apreciar de verdade. E agora? Agora eu acho que finalmente entendi o que ela queria dizer. Eles haviam passado o dia explorando os mercados, onde Mariana havia observado Alexandre se transformar do CEO polido que ela havia encontrado pela primeira vez em alguém mais relaxado, mais genuinamente ele mesmo. Ele havia negociado com vendedores em um português fluente, salpicado de frases, que ela suspeitava que ele havia aprendido com sua avó, riu de suas tentativas de pronunciar os nomes de especiarias desconhecidas e a surpreendeu ao revelar um extenso conhecimento de tecidos tradicionais mineiros. O projeto da Morrison é oficialmente lançado no próximo mês, ela disse, enquanto eles se acomodavam em uma mesa à luz de velas no restaurante na cobertura do hotel deles. Abaixo deles, a cidade cintilava como joias espalhadas contra a escuridão de veludo, enquanto acima as estrelas emergiam uma a uma no ar claro da montanha. É mesmo, Alexandre concordou, embora algo em seu tom sugerisse que esta não era a conversa que ele queria ter. 6 meses de colaboração intensiva em 3 continentes, Mariana continuou, estudando o perfil dele na luz bruxuleante da vela. Equipes conjuntas, viagens constantes, imersão profissional total. Mariana. Sua voz carregava uma nota de aviso que fez o pulso dela acelerar. O que eu estou tentando dizer é que estas 3 semanas desde a gala, trabalhando juntos durante o dia, jantando juntos na maioria das noites, passando fins de semana revisando propostas e rindo de suas piadas terríveis, tem sido o período mais feliz da minha vida. A taça de vinho de Alexandre parou no meio do caminho para seus lábios. O mais feliz, ela confirmou, sua coragem crescendo a cada palavra. E eu acho que descobri por que o cronograma da Morrison não me assusta mais. Me diga, porque em algum lugar entre sua confissão naquele terraço de hotel e agora, eu percebi algo importante. Ela estendeu a mão do outro lado da mesa, cobrindo a mão dele com a dela. Eu não estou escolhendo entre amor e sucesso na carreira, Alexandre. Eu estou escolhendo a pessoa com quem eu quero construir ambos. O silêncio que se seguiu foi profundo, preenchido com o som distante de músicos de rua e o sussurro suave do vento noturno pelas plantas em vasos do restaurante. Alexandre pousou seu copo com precisão cuidadosa, seu olhar nunca deixando o rosto dela. Você está dizendo o que eu acho que você está dizendo? Estou dizendo que eu também amo você, Mariana disse, as palavras fluindo como água encontrando seu curso natural. Eu amo seus trava-línguas ridículos e a forma como você transforma a cerimônia do café em compartilhar minha garrafa térmica. Eu amo como você fala sobre sua avó, como se ela ainda estivesse te dando conselhos, e eu amo como você vê padrões nos negócios da mesma forma que eu vejo padrões no caos. Alexandre estava completamente imóvel, como se mover pudesse quebrar o feitiço de suas palavras. Mas principalmente, ela continuou, sua voz crescendo mais forte com convicção, eu amo como você me faz sentir como a versão mais capaz de mim mesma, como se juntos nós pudéssemos construir algo extraordinário. A transformação em sua expressão foi como ver o nascer do sol sobre as montanhas. Alegria, alívio e algo mais profundo do que ambos inundaram suas feições enquanto ele levava a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em sua palma que enviou calor subindo por seu braço. Mariana Segal, ele disse, sua voz rouca de emoção, você é a surpresa mais incrível que já me aconteceu. Antes que ela pudesse responder, ele estava de pé, puxando-a para ficar de pé e a levando em direção à borda do terraço, onde a cidade se espalhava infinitamente abaixo deles. O ar da noite era fresco e doce, carregando o cheiro de jasmim noturno dos jardins do hotel. Eu te trouxe aqui por uma razão, ele disse, alcançando o bolso de seu paletó. Não para celebrar o acordo da Morrison, embora isso mereça celebração, nem mesmo para escapar do mundo corporativo por alguns dias, embora nós dois precisássemos disso.
A respiração de Mariana se prendeu quando ele retirou uma pequena caixa de veludo, sua superfície pegando a luz das estrelas como magia capturada. Eu te trouxe aqui porque é aqui que minha avó teria querido que eu fizesse isso. Ele continuou, abrindo a caixa para revelar um anel que parecia segurar todo o calor e fogo dos pores do sol de ouro preto. A pedra central brilhava âmbar na luz de velas, cercada por diamantes menores que cintilavam como as próprias estrelas acima deles. Alexandre, ela sussurrou, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso não é um pedido de casamento, ele disse rapidamente, e seu coração gaguejou de confusão até que ele continuou. Esta é uma promessa de que, quer estejamos apresentando a titãs da indústria, ou organizando cronogramas impossíveis, ou viajando entre 3 continentes pelos próximos 6 meses, nós vamos escolher um ao outro todos os dias. Ele deslizou o anel em sua mão direita, em vez de sua esquerda. O gesto de alguma forma mais íntimo do que qualquer pedido de casamento tradicional poderia ter sido. O âmbar pegou a luz como luz do sol capturada, lindo e não convencional, e perfeitamente adequado a tudo o que eles haviam construído juntos. Um anel de promessa, ela disse, sua voz cheia de admiração, enquanto ela estudava a forma como ele ficava em seu dedo. Como se fôssemos adolescentes planejando nosso futuro. Exatamente assim, Alexandre concordou, seus braços vindo ao redor de sua cintura enquanto eles ficavam sob o dossel de estrelas. Exceto que somos adultos, que por acaso comandam empresas de hotelaria multinacionais e têm um excelente gosto para café. Mariana riu, o som ecoando pela cobertura como sinos no ar da montanha. Quando você coloca dessa forma, nós soamos quase responsáveis. Quase, ele concordou, então ficou sério novamente. Mas Mariana, eu preciso que você saiba, esta promessa não é condicional ao projeto da Morrison ter sucesso ou nossa parceria profissional funcionar perfeitamente. Isso é sobre você e eu, independentemente de quais salas de reuniões nós conquistemos ou desafios nós enfrentemos. Ela estendeu a mão para tocar o rosto dele, maravilhada com a forma como este homem que a havia intimidado tão completamente apenas 3 semanas atrás, agora parecia um lar. Bom, porque eu tenho uma confissão. Outra, eu tenho pensado sobre o que vem depois da Morrison, sobre construir algo que seja inteiramente nosso, onde nós não tenhamos que nos perguntar se estamos cruzando limites profissionais, porque os únicos limites são os que nós escolhemos juntos. O sorriso de Alexandre era radiante o suficiente para rivalizar com as estrelas acima deles. Você está sugerindo que nos tornemos parceiros de negócios de verdade, parceiros iguais? Eu estou sugerindo que nos tornemos parceiros de tudo, Mariana disse, sua voz cheia da certeza que vinha crescendo em seu coração por semanas. Parceiros de negócios, parceiros de vida, parceiros de aventura, parceiros de piadas terríveis. Parceiros de piadas terríveis pode ser a categoria mais importante, Alexandre disse solenemente. Então a beijou com toda a paixão e promessa de seu futuro compartilhado, enquanto ao redor deles, ouro preto brilhava como uma bênção e as estrelas antigas testemunhavam o início de algo lindo. Quando eles finalmente se separaram, sem fôlego e rindo, Mariana olhou para o anel âmbar pegando a luz das estrelas em seu dedo e soube que quaisquer que fossem os desafios à frente, apresentações do Grupo Morrison, expansão internacional, a delicada dança de misturar amor com ambição, eles os enfrentariam da mesma forma que haviam enfrentado tudo o mais, juntos, imparáveis e completa e irrevogavelmente apaixonados. Então, ela disse sorrindo para o homem que havia se tornado a maior aventura de seu coração, qual é o nosso primeiro ato oficial como parceiros de tudo? O sorriso de Alexandre em resposta prometia uma vida inteira de belas respostas para essa pergunta.